Senhor Jesus, Pai de infinita misericórdia, obrigado pela oportunidade de mais uma noite de estudo na Casa de Conselheiro e todo esse aprendizado possamos colocar em prática no nosso dia a dia e ainda servir de exemplo aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, para que todos juntos possamos chegar à evolução. Ampara nossos doentes, lhe oferecendo o remédio de acordo com suas necessidades. Que a nossa caravana do amor envolva a todos, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, irmãos. Boa noite, meus irmãos caravaneiros. Estamos reunidos nesta noite para darmos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 16. Não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão. Que começa nos dizendo assim: quando Jesus declara, não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome. Os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Então veja bem a explicação que a espiritualidade dá, né? Que toda a divergência que se instalasse a partir da doutrina do Cristo seria porque os homens não teriam compreendido a sua doutrina, as suas palavras, ou não teriam querido compreender. Porque uma coisa é eu não ter capacidade para entender, outra coisa é eu não querer compreender, é eu deturpar, é eu me fechar para aquela realidade. E é isso que eles vêm dizendo aqui. Eu achei num trechinho da revista Reformador, publicação da Federação Espírita Brasileira, de 2014, que vem dizendo assim: essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que ele previa que a sua doutrina suscitaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se estabelecer, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear desordem e confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os maus humores do doente. Então, aqui nesse comentário da revista Reformador, eles vêm lembrando, né, que essa doutrina iria gerar conflito por trazer novidades, iria gerar conflito pela falta de compreensão, iria gerar conflito porque seria deturpada. Não que Jesus estava prevendo, mas é que seria uma coisa lógica de tudo que é novo, né? E que esse conflito, essas guerras, essa turbulência que aconteceria, não partiria do mestre, mas sim dos homens. Jesus, eles comparam aqui ao médico, que chega diante do doente, que era a humanidade naquele momento, né? E que ainda somos nós neste momento, né? Ele chega trazendo remédio, e o remédio é amargo. Às vezes a gente, não quero tomar essa medicação,
isso vai me fazer mal, e a gente rejeita, né? Até a gente entender que precisa passar por aquele tratamento para vir a desfrutar da saúde. Da mesma forma, seria com o Cristo. E a espiritualidade prossegue no item 16. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não compartilhem da mesma crença. Olha que interessante, porque nós vimos no item 15 a questão das dissidências das religiões, mas aqui ele vem chamando a atenção de que essas dissidências, esses conflitos, aconteceriam dentro das famílias. Por quê? Porque tinha todo um conhecimento antigo, tinha toda uma doutrina já estabelecida. E aquele membro que aceitasse a nova doutrina provocaria uma turbulência, né? Um conflito dentro daquela família. Aí eu busquei no livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, e Pastorino diz assim: explica nesta passagem de Jesus com um olhar benévolo sobre os que o rodeavam, lança sobre doutrina nítida. O ideal é superior aos laços de sangue. A família espiritual é mais importante que a natural e sobreeleva a ela. Então, Pastorino vem nos lembrar que o ideal doutrinário ele é muito maior que a família consanguínea. Por quê? Porque nós somos uma grande família espiritual. Porque muitas vezes nós podemos estar inseridos numa família consanguínea que não é a nossa família espiritual. Nós estamos ali para dar um sinal, sinalizar algo para aquele grupo. Nós estamos ali para passar por uma prova. E ele diz que o ideal é superior aos laços de sangue. A família espiritual é a mais importante que a natural e tem que sobressair a esta. Para ficar um pouco mais lúcido, a gente encontra em Emmanuel, no livro Encontro de Paz, o seguinte trecho: nos auxilia neste processo o relacionamento doméstico ao afirmar que quanto às pessoas amadas, junto deles silencia qualquer lamentação e cala toda a crítica e auxiliando quanto possas, ama sempre. Então aqui Emmanuel vem nos dando um conforto e nos dando um alerta que se por causa da doutrina, por causa do ideal religioso que eu venho a professar, se isso vai gerar um conflito dentro da família, eu devo não me lamentar por isso. Eu devo calar a toda crítica e continuar auxiliando a todos quanto eu possa e continuar amando-os sempre. Por quê? Porque ninguém é obrigado a assumir, a seguir os meus ideais. São meus ideais. É óbvio que a gente não vai aqui ficar discutindo que seria maravilhoso todos estarem dentro do mesmo ideal. Mas nós sabemos que neste planeta isso não se processa. Nós sabemos que muitas vezes dentro das famílias nós vamos encontrar algozes do passado,
desafetos. Nem sempre estão ali reunidos só aqueles que se congregam por amor. Se nós já temos o entendimento, se nós estamos buscando o bem, nós temos que ser aquele que ama sempre. E amar vai ser calar. Amar vai ser auxiliar. Amar vai ser não se lamentar. Prossiga no seu caminhar religioso, sem fazer com que o outro, sem obrigar o outro a ter o seu mesmo ideal. E em rumo certo, Emmanuel também continua nos dando o seguinte conselho: saibamos respeitar neles, familiares queridos, a liberdade que igualmente desfrutamos perante as leis do universo, a fim de que crescerem e se aperfeiçoarem na condição de livres filhos de Deus. Ora, se Deus me dá o livre-arbítrio, se Deus me dá a condição de optar pelo meu caminhar, como eu, pequenino, vou desrespeitar a opção dos meus familiares queridos. Eles não comungam a minha fé. Nós sabemos que nós somos individualidades. Então, ele deixa bem claro, saibamos respeitar. Porque se eu não respeito a eles, como eu vou querer ser respeitada? Como eu vou querer ter liberdade de opção se eu não respeito a liberdade de opção do outro? Eu não tenho que ser o agente que provoca o tumulto. Eu tenho que ser aquele que cala a crítica, que continua auxiliando, que não lamenta, mas que prossegue, fazendo desta forma com que o seu exemplo seja um ensinamento. E o Kardec, na Gênese, traz para nós esse trechinho da espiritualidade. O que alimenta o antagonismo entre as religiões e a ideia é a ideia, generalizada por todas elas, de que cada um tem o seu Deus particular e a pretensão de que este é o único verdadeiro e o mais poderoso, em lutas constantes com os deuses dos outros cultos, ocupando-lhes combater a influência. Então, se meu familiar professa uma outra religião, eu tenho que respeitar a opção dele. Se ele não tem nenhuma religião, eu tenho que continuar respeitando a opção dele. O que eu tenho que fazer é testemunhar através dos meus atos a religião que eu professo. O que eu tenho que fazer é respeitá-lo para que eu seja respeitada. E o item 16 continua. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos. Do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas mais. E tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que o conflito sairá triunfante, que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Isso é muito lindo, né? Da luz do fanatismo, porque o fanático é aquele que não tem uma fé raciocinada, né? Ele age pela emoção, pela empolgação,
pelo fazer da cabeça e ele não raciocina. Ele vai passar a ter uma fé esclarecida. Desse ódio, dessa disputa toda, vamos ter uma fraternidade universal. Vamos todos realmente compreendermos que nós somos irmãos, independente de que religião professamos. E no livro O Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati lembra que uma ideia, por mais nobre que seja, ao aparecer desperta a oposição, motivada pelo pequeno adiantamento. Toda ideia nova, vamos repetir, né? Toda ideia nova vai gerar conflito. Se chega alguém diferente num grupo, ele vai gerar um conflito. Porque ele é o diferente. É o estranho do ninho. Né? E, de novo, na Gênese, Kardec nos diz o seguinte: tal foi e será a história da humanidade, enquanto os homens não houverem compreendido sua natureza espiritual e alargado seu horizonte moral. Enquanto todos os homens não se assumirem como espíritos, não se assumirem como um ser que busca o crescimento, a evolução moral e espiritual, esse tipo de coisa irá acontecer. Se a gente olhar a história, ela está recheada desse tipo de turbulência. E acontece dentro das nossas casas, com certeza. Com certeza. No livro Elucidações Evangélicas, Luiz Antônio Saião comenta o seguinte: Jesus veio pôr fogo à terra com o trazer ao mundo uma doutrina que separaria os abusos, os preconceitos e as tradições. Seu objetivo era santo, pois que constituía em substituir a fé cega e falsa pela observância da lei do amor, pela prática da caridade e fraternidade, que serão o alicerce da paz universal. Então, ele vem lembrando aqui, quando ele diz, né, lá em cima, o fogo do mesmo modo que põe fogo ao campo para destruir as ervas que nele nascem mais, né? Então, quando Jesus se refere que veio trazer esse fogo à terra, ele vai dizendo que veio trazer aquilo que iria separar o que é abuso, o que é preconceito, o que é o seguir de tradições cegamente, sem analisar. É esse sentido que ele queria dar quando ele traz essa questão do fogo. Exterminar o preconceito, que até hoje anda bem por aí, solto. Quantas vezes nós deparamos com esse preconceito religioso? Na sociedade e dentro das nossas casas. Fulano é o carola, fulano é o que vive estudando, vendo os vídeos no YouTube da doutrina espírita, vive ouvindo palestra, vive comprando os livros, é bobo, acredita em todo mundo, ajuda todo mundo, não desconfia, cuidado, estão te enganando. Vocês nunca ouviram esse tipo de coisa? São o quê? São preconceitos que todos sofrem, todos os religiosos. Nós não estamos isentos disso. E Luiz Antônio, Antônio Luiz ainda reforça que ele veio substituir, o fogo iria substituir a fé cega
né? E falsa pela observância da lei do amor. Jesus estava trazendo a lei do amor, não veio trazer religião nenhuma. Não fundou nenhuma. O que ele trouxe foi a lei do amor. E essa lei do amor nos compele a fazer o quê? A prática da caridade, da fraternidade. Porque sem caridade e sem fraternidade não tem alicerce para essa paz universal. O que provoca tantas guerras, tantos conflitos? A falta de fraternidade. Não nos vermos como irmãos. Fazer ao outro o que eu não quero para mim. Isso é observado? Ou eu faço para o outro o que eu tenho vontade de fazer e não importa se eu gostaria de receber aquilo ou não. E o item 16 fecha assim. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá estabelecer todas as coisas. Isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, porá termo à luta fratricida que desune os filhos de Deus. Então Jesus vem lembrando, vai chegar um momento em que vocês terão mais lucidez, mais discernimento, e eu vou enviar, sim, um Consolador, o Espírito de verdade, que vai restabelecer as coisas, que vai tirar o véu da ignorância dos nossos olhos e vai nos mostrar que somos todos irmãos. Somos todos espíritos imperfeitos e que estamos aqui, todos, porque fracassamos, porque não aprendemos e que deveremos compreender o sentido verdadeiro das palavras do Cristo para seguirmos adiante. E eles continuam, cansados afinal de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até no seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão os verdadeiros interesses com relação a este mundo e a outros. Verão de que lado estão os amigos, os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade. As coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Quando eu estava estudando esse texto, e eu cheguei nesse pedaço aqui, eu me lembrei de uma passagem que aconteceu comigo. Eu cheguei numa escola para trabalhar, me apresentei, comecei a trabalhar, e claro, não neguei a minha fé, né? Me declarei espírita. E havia uma colega nessa escola, uma moça muito boa, muito religiosa, evangélica. Era assim uma pessoa muito competente, achava ela muito interessante, gostava muito dela, e ela um dia virou para mim e disse assim, poxa, Regina, eu fico pensando, como é que você pode, desse jeito que você é, não conhecer Jesus? Aí, até que eu já tinha estudado Emmanuel naquele trecho que eu li para vocês antes, né? Eu falei, você acha que eu não conheço Jesus? Eu sou cristã. Nós estudamos o Evangelho.
Garanto a você que todas as passagens do Evangelho que você conhece, eu também conheço. A única coisa que eu posso dizer é continue observando. E o tempo passou. Ela era uma escola especial, ela veio ficar com uma aluna bem comprometida, que ela fazia até atendimento individual. E quando a menina estava muito agitada, ela passou a correr para a minha sala com a criança. E chegava e dizia assim: ai, Regina, vamos fazer alguma coisa que eu não estou conseguindo. E nós duas juntas sentávamos no tapete, no chão, e conseguíamos acalmando a criança e trabalhando a criança, e a criança ficava bem. Até que um belo dia, num desses momentos, ela vira e diz para a criança assim: poxa, aqui na sala da tia Regina a gente encontra paz, a gente está com Jesus. Eu olhei para ela e não disse nada. E aquilo passou. Até que um dia eu perguntei para ela: você já descobriu que eu conheço Jesus? Ela falou: já. E daí para frente se tornou cada vez mais presente junto a mim, se tornou a minha amiga. Ela compreendeu que a religião é religião e que o ensinamento de Jesus é o ensinamento de Jesus e que o amor é o amor. Ele independe do crachá que eu tenha no peito. E é exatamente isso aqui que ele vem dizer para a gente. Todos vão estar com esta mesma bandeira, a bandeira do amor, que é a bandeira da caridade. Neste mundo de regeneração que nós estamos começando a entrar, esta é a bandeira que tem que estar em todas as mãos. A da união pelo amor, a do não ao preconceito. E lá no Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati diz para nós: a unidade religiosa só será possível quando a Terra tiver acabado de sofrer sua transformação para planeta de categoria mais elevada. Então, nós só vamos realmente nos desvencilhar deste preconceito na sociedade dentro das nossas próprias casas no momento em que a Terra passar a ser um planeta de regeneração. E para nós fecharmos, eu trouxe do nosso querido Bezerra de Menezes, do livro A Força do Evangelho. É um livro que eu gosto muito, esse livrinho aqui, psicografia do Carlos Bacelli. Eu vou ler para vocês fragmentos, porque esse livro aqui ele é todo destinado a todos nós trabalhadores espíritas. Ele foi escrito especialmente para os trabalhadores espíritas. São assim, conselhos, recomendações. Busque que tem em PDF, viu? E a lição, se não me engano, 40, Polêmica Religiosa, intitulada. E Bezerra nos diz assim: filhos, não vos entregueis aos conflitos da palavra em torno dos assuntos concernentes à fé. Não se discute religião. Enquanto muitos polemizam a respeito do bem a ser feito, o mal continua se propagando e fazendo milhares de vítimas no mundo. Enquanto eu ficar brigando se a minha religião é melhor que a tua, quanta coisa ruim está acontecendo. Então vamos juntar a minha com a sua e vamos fazer o bem. Quem discute religião, no fundo, pretende as benesses de Deus só para si. Porque o meu Deus é bom, o meu Deus é verdadeiro, ele é único, é só ele que diz a verdade. O seu Deus não. Então, eu estou querendo tudo para mim. Quando se os nossos deuses, vamos botar entre aspas, a gente sabe que é um só, todos fossem
visto como bons, todos teriam cor, né? E ele prossegue: já que Deus é único, não existem dois caminhos que a ele conduza. Logo, todas as estradas de acesso ao Criador são convergentes. A divergência é uma condição meramente humana. Todas as religiões convergem para Deus. O que diverge, o que separa, somos nós. Somos nós. Todos os caminhos vai dar no mesmo ponto. Nós aqui achamos que os caminhos são cortados, porque o meu caminho é que vai. Não é isso que ele está dizendo aqui pra gente. E ele termina dizendo assim: estendei as vossas mãos e sede fortes, e unidos contra o materialismo avassalador, que este sim representa perigo real para a humanidade. Não é a religião A, a religião B, a religião C, a religião que diverge da minha, que vai trazer prejuízo para a humanidade, para o mundo. O que traz, na realidade, prejuízo ao mundo é o materialismo, é o apego às coisas, é o consumismo, é o acreditar que eu sou um corpo, que por um acaso um espírito passou por aqui, e não que eu sou um espírito, que momentaneamente estou no corpo. Então, meus irmãos, estejamos atentos a essas palavras de Jesus. Estejamos atentos para não sermos dentro das nossas casas o que divide, mas sim aquele que, apesar das divergências, une, apacenta, compreende, porque nós já estamos sem o véu da ignorância.